Começa agora Catupirai, com Felipe Teles e Pamela Espíndola. Catupirai, só o catupiry da música. Olha só, tá começando mais uma edição do Catupirai. Eu sou o Felipe Teles. E eu sou Pamela Espíndola, tudo bem, Fê? Tudo bem, e você? Tudo bem, temos convidado especial hoje aqui, né? Temos um super convidado no Catupirai de hoje. Gustavo Bertoni está entre nós, da Scalene. E aí, Gustavo, tudo bem? Boa noite, queridos, tudo bom? Como é que vocês estão? Tudo bem. É pra chamar de Gus, porque aqui no Zoom tá Gus. Você? Foi um apelido que colou nos últimos anos. Nunca foi esse apelido engraçado. Ou era Gustavo, ou era Gu. Mas sei lá, vida adulta, a galera me chama de Gus, aí deixa acontecer. Vou só fechar a janela aqui pra vazar menos ruído, tá? Beleza. Então é isso, Pamela. Temos convidado hoje mais um episódio especial. Gustavo vai falar com a gente sobre o novo álbum da Scalene, o Labirinto, que acabou de ser lançado. E... Eu tô super curiosa para saber desse álbum, porque eu conversei com eles um pouco antes deles lançarem esse álbum, né? Eles tinham lançado alguns singles, né? E aí você entrevistou eles por 89. Mas o Gustavo não participou dessa reunião, dessa entrevista. Gostei dessa imagem. É verdade, eu até assisti essa entrevista ontem e tava o Tomás e o Lucão, na real. E aí o Gustavo faltou, agora completou o time. Faltei. A gente pegou um dia cheio de entrevistas, a gente intercalou, tá ligado? E é bom isso no fim das contas, né? Porque quando a gente faz sempre juntos, às vezes a gente começa a se repetir, sabe? Então é bom quando a gente vai trocando de duplinha, não faz como trio, porque aí, sei lá, um alimenta o outro e não fica aquela coisa repetitiva, sabe? De falas prontas, assim. É melhor mesmo. Não fica cansativo, né? Não. Ô, Gustavo, nós somos um podcast que é meio um programa de rádio hospedado nas plataformas de podcast. Então a gente normalmente toca as músicas dos artistas aqui no podcast. Então eu queria que você escolhesse uma música desse novo disco para a gente abrir o programa, e até para quem não conhece, já mergulhar aí no mundo da Scalene. Massa. Eu vou de Discórdia, que foi o quarto single do disco. Eu acho que ele sintetiza muito bem algumas das novidades que a gente incorporou e também uma certa retomada de uma linguagem que a gente já tinha explorado, assim. Então, acho que acabou sendo um dos singles mais fortes, que acabam sendo um bom meio termo de várias coisas que acontecem no álbum. Mas é a sua música preferida do disco ou não? Acho que sempre muda, né? Acho muito difícil escolher uma só, porque às vezes é a que eu acho mais massa de tocar ao vivo, às vezes é a que eu acho mais bonita ou que eu tenho mais orgulho de ter feito, sabe? Então, por exemplo, em matéria de achar talvez a mais bela canção, acho que é Jardim, que é a última. Mas Discord eu acho uma das mais divertidas, assim, mais energéticas, sabe? Então é difícil realmente escolher uma, eu acho que em certas categorias é mais fácil escolher, e Discordia entra com uma mais divertida, mais energética, assim, que eu imagino rolando muito bem em shows. Eu gostei bastante, inclusive, dessa música. Acho que foi a primeira, né, que vocês lançaram? Foi a quarta. Foi a quarta? Essa eu achei bem legal. Acho que foi uma das primeiras que eu ouvi. E eu gostei bastante. E tá com uma pegada bem rock and roll, né? Esse álbum de vocês. Vocês voltaram ali para as raízes. Sim, Achei bom que você falou rock and roll, né? Porque é um tema tão grande, assim, complexo, às vezes até meio chato de falar do rock, assim. Mas nossas raízes estão lá e a gente sempre escutou muito, a gente ama o estilo. E a gente tentou ir para algumas palavras como vigor, como extroversão, palavras que têm a ver com a energia do rock, mas a gente não ia acabar caindo em algumas repetições que o rock às vezes tem de falar, tipo, isso tem que ser pesado, ou isso tem que ser de tal jeito, não sei o que e tal. Que justo também, válido também, mas como a gente já tinha feito vários álbuns de rock, a gente queria se desafiar de não cair até no próprio vocabulário que a gente usava dentro do estúdio, assim, sabe? De não se repetir. Então, eu gostei, eu brinquei, mas eu gostei do rock and roll, porque eu acho que tem uma coisa, sei lá, uma coisa de essência, assim, quando você coloca, ou pelo menos para mim, quando eu penso em rock and roll, você
está falando uma coisa bem da essência assim, do rock e é legal de manter. Sim, eu também eu gosto de falar rock and roll quando eu sinto, como eu fui falar das raízes, né? Eu já veio rock and roll na minha cabeça. Mas tá muito legal. O pessoal aqui da rádio gostou também. Que bom, valeu demais. Então a gente vai abrir essa edição do Catupirai agora, então, tocando Discord, e daqui a pouquinho a gente volta para falar com o Gustavo Bertoni sobre o Labirinto, o novo álbum da Scalene. Catupirai, com Felipe Teles e Pamela Espíndola. Sigo codificado para outros tempos. Tento alquimizar os meus impulsos. Esse aqui é o Catupirai. O Catupiry da música. É isso aí, então estamos aqui conversando com o Gustavo Bertoni hoje da Scalene que acabou de lançar mais um álbum, Labirinto, saiu agora no mês de março. E Gustavo, a reação do público ao receber o disco foi a reação que vocês esperavam? Em grande parte, sim. Foi um pouco além até. Acho que com esse disco, por ele ser muito intenso, um pouco até perturbador às vezes, e a gente ter tido um capricho muito grande com mix e master, assim, eu senti que os fãs ficaram meio chocados, o que é sempre uma coisa boa, assim, a gente adora chocar as pessoas, assim. Então, eu acredito que tem uma parcela de fãs muito fiel, assim, que vai estar sempre muito aberta ao que a gente faz, e mesmo se não amar de primeira, vai continuar escutando até meio que entrar na vibe e tal. E eu senti que esse disco foi muito direto, assim, sabe? Foi tipo... Nosso último disco, por exemplo, Respira, ele foi uma coisa, às vezes, de ser o preferido de uma galera, e se a galera não gostou, porque era mais calmo, menos roqueiro, e aí com o tempo foram gostando, e esse foi direto, assim, sabe? Senti as pessoas muito impressionadas, fiquei muito feliz com a repercussão, a gente recebeu mensagens muito legais. Então foi, sim, um tanto do que a gente esperava, mas sempre rola alguma surpresa, assim, né, qual você acha que vai ser a preferida da galera, e a outra, ou qual que as pessoas vão mais escutar, e às vezes rola umas surpresas, assim. Como a gente fica dentro do processo durante muito tempo, né, tipo, uns 2 anos compondo, produzindo, etc., algumas coisas a gente já considera naturais pra gente, mas pro fã, às vezes, ainda é surpreendente, sabe? Então, a repercussão não poderia ter sido melhor, a gente ficou muito feliz com o resultado. E vocês tiveram essa fase mais suave, né? Você mesmo usou essa palavra, e agora vocês voltaram mais rock and roll, como a Pamela até já citou aí. Como é que rolou essa decisão de fazer um álbum rock and roll de novo? Foram várias coisas, assim. Pessoalmente, cada integrante vai ter uma resposta diferente também, mas pessoalmente, eu gostei muito de compor, produzir e gravar o Respiro. Realmente mergulhar um pouco mais na música brasileira, trabalhar com um disco mais agradável de se ouvir e, enfim, explorar esse lugar como compositor foi muito interessante, foi muito legal, mas tocar não necessariamente amei, sacou? Acho que o show do Scalene tem uma energia de catarse mesmo, assim, a galera sai rouca, sai suada, abre roda punk, tá ligado? E os shows do Respiro, eles tinham um outro teor, assim. É interessante também, no meu projeto solo, eu gosto muito dessa coisa mais calma, mais intimista também, voz, violão e tal, mas eu senti que os shows do Scalene estavam sendo tão revigorantes, assim, para mim, sabe? Eu realmente sinto que acho que a conexão que a gente criou com o público tem mais a ver com um show de rock, assim. Foi um rolê mais de palco, então. Os shows estavam sendo legais, o público estava reagindo muito bem, assim, mas pessoalmente teve esse detalhe, e são muitas questões, sinceramente, assim, a gente entrou um pouco em crise de identidade com o rock uns anos atrás, toda essa questão do estilo se renovar, do estilo atrair um certo conservadorismo, de ter ainda uma certa masculinidade tóxica no arquétipo do rockstar, tá ligado? E a gente ter crescido com isso e quase que inevitavelmente ter reproduzido certos padrões, esses comportamentos, né, conforme a gente alcançou a fama e veio todas essas pressões, responsabilidades e tentações da vida. Então eu fiquei, mas em geral o rock estava meio numa crise de identidade, assim. Eu achei muito saudável para o rock passar por isso, foi muito saudável para mim passar por isso. E então eu me senti mais confortável em voltar para ele com uma integridade, com um novo olhar sobre mim mesmo, né, e sobre a energia do rock, assim, do desafio que é você ir transpondo uma linguagem, né, de tipo a subversão do rock, onde ela está agora, né? O que é subversivo? O que
que vai quebrar paradigmas, o que vai provocar o status quo, né? Tipo, a gente tem que ir atualizando, tem que ir renovando sonoramente, liricamente, né, o estilo que a gente faz, para que ele continue tendo magnetismo, continue tendo conexão mesmo, sabe, com os tempos atuais, assim. É um disco que fala muito sobre tretas contemporâneas, assim, sabe, sistemas de vigilância, tecnologia, algoritmos, nosso desejo de ser hackeado pelas grandes corporações, o quanto que nossa identidade, a possibilidade de ser meio que qualquer coisa na avatarização dos nossos seres, quanto que fragmenta nosso self, nosso senso de identidade, e é um disco muito sobre buscar tornar-se quem se é, né? E para isso, para a gente se tornar quem a gente realmente é, a gente tem que encarar a nossa sombra também. A gente tem que encarar o lado da nossa psique, que a gente não necessariamente está sempre ligado, e eu chamei de iluminar os becos da alma, tá ligado? É um disco muito sobre isso, de realmente olhar para a sombra, ou para o dark side, ou para o seu aspecto anti-herói, e integrar ele, sabe? Entrar em paz com ele. É um processo de autoaceitação para aí sim sublimar disso, tá ligado? Transmutar disso, assim. Então, foi um processo de pesquisa e de terapia muito intensa entre nós, assim, mas muito, muito gratificante, muito revigorante, assim. A gente tirou isso do peito, a gente sente que está, tipo, reverberando muito profundamente, assim, nos fãs. Eu acho que é um disco com muitas camadas que a galera ainda vai escutar e ter outras interpretações e tal. Enfim. A pergunta foi sobre voltar para o rock, né? E também tem uma parada muito doida, assim, que eu tenho tentado explicar em certas entrevistas, mas às vezes pode soar um pouco abstrato, que, tipo, a gente sempre gosta de sair da nossa zona de conforto, a gente vai sempre fazer isso, a gente gosta de mudar de disco para disco. E até certo ponto, se você entra quase numa inércia, num padrão de preciso mudar, preciso mudar, preciso mudar, você não está se dando tempo suficiente para entender onde você está, né? Ou então para você retomar o que você já foi. E é muito curioso, assim, tipo, como que, às vezes, retomar coisas que você já fez é mais desafiador do que mudar, né? Então, a constante angústia de precisar estar mudando, né, pode ser uma certa negação, pode ser uma certa fuga de algo que você tem que, não, eu sou isso mesmo, tá ligado? Eu gosto disso mesmo, eu preciso encarar e internalizar isso. Então, foi massa. Interessante. A zona de conforto era exatamente o assunto que eu ia perguntar agora, chamar você para discutir, porque eu falei muito com os meninos, né, na outra entrevista sobre essa questão da zona de conforto, que vocês chegaram, né, a conversar sobre isso, que vocês precisavam sair dessa zona de conforto para trazer uma nova sonoridade, mas é exatamente isso que você falou, né, de você ir resgatar uma coisa que às vezes a zona de conforto é isso, né, que você já é, e é muito interessante. E assim, a gente está falando sobre zonas de conforto também, acho que criou-se, assim, nos últimos tempos, um certo conforto em só apontar o dedo, tá ligado? Tipo, especialmente nas mídias sociais, assim, e é muito mais doloroso você apontar para si, né? Você fazer o trabalho interno, assim. Isso acaba sendo um ato político, às vezes mais político até do que você só apontar o dedo e ficar, né, tipo, taxando comportamentos, etc. E eu acho que a pandemia, ela inevitavelmente nos mostrou que estamos todos juntos, tá ligado? Tipo, por bem e por mal, assim, tipo, tudo que a gente faz no nosso microcosmo afeta o macro e vice-versa, tá ligado? Seja por sistema econômico ou por imunidade, né? Ou por trocas, assim, de informações, trocas culturais e tal, tipo, então não dá pra gente ficar nessa ilusão que não existe essa conexão, tá ligado? A separação é uma ilusão, e tem até um termo que é muito pesado, mas a gente achou que realmente faz sentido aplicar, que é tipo psicose em massa, no sentido de tipo a ilusão, ou tipo a desconexão com a realidade, que estamos todos conectados, é quase que uma esquizofrenia, assim, tá ligado? Achar que a gente pode estar separado um do outro, achar que a gente pode estar separado da natureza e das leis da natureza, física, etc, tá ligado? A gente está chegando num teto, assim, especialmente com o capitalismo tardio e neoliberalismo louco, tipo, a gente está chegando num limite, assim, a gente, tipo, ficar se iludindo que a gente não tá nesse caminho, tá ligado? É quase como um descolamento da realidade, assim, né? Tipo, viver uma realidade paralela, assim. É uma alienação gigantesca, em massa. Então, por isso esse termo na música Jardim, que é a música que fecha o disco, assim. Então, é um disco intenso, é um disco denso,
eu acho que é muito natural que as pessoas saindo de uma pandemia às vezes queiram uma coisa mais agradável, mais easy listening ou mais pacífica. Eu, inclusive, escuto 80% do meu tempo músicas pacíficas e suaves, coisas que realinham, assim. Mas esse é um disco para quem quer o caos, assim, no sentido do caos como ferramenta para reconstrução, tá ligado? Acho que a gente já chegou num nível tão caótico e imprevisível, assim, como humanidade, que é legal olhar para o caos também como uma forma de reconstruir, renovar, não só pela ordem, não só pela racionalidade, muitas vezes por abrir mão do controle. Esse disco é muito sobre isso também. O teu irmão falou numa entrevista, né, que Névoa é meio que sobre a experiência pessoal dele do uso de drogas. Como é que você lida com essa questão de expor ou não as suas, enfim, a sua vida, até onde eu vou me mostrar nas redes sociais, isso eu não quero mostrar. Como é que você lida com isso? Eu É uma acho atitude que corajosa ele falar sobre isso, né, abertamente, assim. sim. Eu acho bem importante, na verdade. Eu acho que o Tomás teve uma adolescência muito diferente da minha, assim. Eu era um adolescente, tipo, eu queria ser jogador de basquete, então era aquele moleque que não dava trabalho, tá ligado? Tipo, ia relativamente bem na escola, só que tava sempre dormindo cedo para treinar e viajando e dando orgulho pros pais porque tava sendo um atleta, não sei o quê. E o Tomás, acho que ele se despertou, ele saiu da bolha, assim, antes que eu, sabe? Tipo, a gente cresceu num bairro muito privilegiado em Brasília, que tem uma coisa provinciana, uma coisa muito direita, muito conservadora e tal, em alguns aspectos. E ele começou a despertar e ficar, tipo, rebelde contra isso mais cedo que eu. Então, ele começou a viver contra culturas antes que eu, né? Ele começou a, tipo, ir contra certas formas de autoritarismo que ele não concordava e tal. E enquanto eu era aquele libriano paz e amor, fazendo meu rolê lá do basquete, fui despertar para essas coisas um pouco mais tarde, assim. Então, o uso, assim, de entorpecentes do Tomás na adolescência, acho que teve algumas repercussões, outras interessantes, outras não tanto, mas ele pode falar melhor sobre isso do que eu, assim. Eu acho que nesse disco a gente fala um pouco disso porque existe essa vontade de explorar a consciência, né, de se conhecer, de se compreender. E muitas vezes entorpecentes podem ser um caminho para isso. Eu acho que tem que ser usado com muita responsabilidade ou com muita consciência do que você está fazendo, e ainda mais com um acompanhamento para você elaborar as viagens que você tem enquanto você está sob o uso dessas coisas. Assim, eu digo isso não com uma síndrome de bom moço, porque não cabe a mim nem tentar esboçar isso, mas é mais porque eu acredito mesmo assim no uso de entorpecentes de forma terapêutica, tá ligado? E já fiz microdosagem de cogumelos algumas vezes, mas sempre com acompanhamento terapêutico, tá ligado? Como uma coisa de exploração da consciência mesmo, ou processo de tentar se compreender e tal. Aí você tá ali na beira do risco de lidar com a curiosidade ou com uma coisa quase que pulsão de morte, como Freud colocava, ou como o Thanatos, o deus lá, que é muito usado da mitologia grega como referência a essas coisas assim, que ela pode despertar certas... como é que eu vou falar isso? Eu acho que se você não se permite certos riscos, você não aprende várias coisas, você não descobre várias coisas, mas acho que tem que ser riscos minimamente responsáveis e calculados, assim, né? Senão você pode cair em autossabotagem, né, ou autodepreciação e outras coisas assim. E eu acho importante falar sobre isso sem vergonha, assim, sabe? Tipo, eu acho que o Tomás foi muito corajoso nisso, nessa coisa de, tipo, ficar meio que querendo ir atrás desse limite, sabe? Tipo, a exploração da consciência passando por esse limite, que às vezes é uma coisa de quase autoflagelo, assim, sabe? Acho que tem vários caminhos para alcançar essa exploração de consciência e não precisa ser dessa forma, mas acontece, né? Muita gente tenta ir por aí e tal, mas eu acho que é complexo, assim. Pode deixar muitas marcas, né? Tipo, eu tenho minhas marcas, acho que muita gente que passa por isso tem algumas marcas, tem algumas cavernas que foram muito profundas e não foram tão bem elaboradas no caminho de volta. Eu acho que é importante você ir para a escuridão, voltar e voltar, e com algum tipo de elucidação, com algum tipo de percepção mais experiente ou mais técnica ou que expanda suas percepções, suas possibilidades de interpretação do que você conheceu nesse lugar de outro estado de espírito, nesse lugar mais sombrio.
E esse disco é muito sobre isso, é sobre ir para esse lugar mais sombrio, se conhecer, se aprofundar, e integrar certas partes da sua psique que você tem até medo de olhar por conta de moralismos ou por conta de a sua educação, como você cresceu pensando, que te ensinaram sobre você e sobre o mundo e tal. O Ocidente tem essa coisa muito dual, né? Tipo, Deus e diabo, bem e mal e tal. E eu acho que tem toda uma possibilidade da gente se libertar de algumas crenças limitantes, né, desse mundo dual e encontrar uma expressão mais autêntica, genuína, e aí sim, sublimar e desenvolver como ser humano, se tornar uma pessoa melhor, sem ficar tipo negando certos aspectos que são até certo ponto naturais, né, nosso. Então, é um disco muito sobre isso. Sobre expor as coisas pessoais, assim, acho que o próprio fato de falar como eu faço isso já é me expor, né? Então, se eu fosse tentar racionalizar ou falar o que eu exponho ou não, eu já estaria me expondo, né? Eu gosto de um certo mistério, eu gosto de privacidade, eu gosto muito de proteger minha intimidade. Eu acho muito problemático a espetacularização da intimidade. Porque você produtificar a sua intimidade, né? Eu acho que é muito complicado, porque a forma que você está fazendo isso é naturalmente já num viés comercial, porque se está numa plataforma onde tudo é produtificado e comercializado, você já está colocando a sua intimidade em algum tipo de leitura que tem valor comercial, né? Que tem capital social. Tem que ver o que se você está expondo, se aquelas pessoas, aquela coisa está de acordo em ser exposta, tá ligado? São várias questões. O Brasil gosta muito de ver intimidade mesmo. Os artistas, inclusive, tem muito artista que faz isso muito bem, inclusive cresce muito em cima disso. E eu só tento ser sincero e autêntico, porque eu não quero criar uma imagem de mim que depois eu não consiga corresponder. Eu não quero me sentir preso, né, a uma idealização que criam de mim a partir do que eu exponho. Então, eu tento só ser autêntico ali e também entendo que não é responsabilidade minha atender nem acompanhar ao que as pessoas projetam, né, sobre mim. Diz muito mais sobre elas do que sobre mim. Então, eu gosto de manter um certo mistério, cultivar minha intimidade e não espetacularizar minha intimidade, porque eu acho que a matéria-prima do artista está muito além disso. Eu acho que é nossa sensibilidade, nossa visão de mundo, nosso craft, assim, nosso artesanato, tá ligado? Nossa forma de entender uma certa linguagem para expressar coisas que nem sempre a linguagem escrita consegue, ou que as pessoas que não têm isso como atividade constante conseguem. Então a gente dá possibilidades para o mundo se expressar em outras linguagens. Acho uma coisa muito rica e muito importante. Eu prefiro enfatizar isso do que as entranhas da minha intimidade para jogar esse joguinho. Não é um jogo que eu acho bonito e interessante de jogar. Eu queria saber como é que você recebeu a notícia da morte do Taylor Hawkins no final de semana. Cara, acordei, abri o celular, vi, e rolou aquele deslocamento, assim, tipo, está acontecendo, velho? Taylor, tá ligado? 2 dias antes do show, ele super jovem. Você iria no show? Não. Não? Mas já vi eles ao vivo. Nossa, gosto muito, cara. Já escutei muito mais, mas gosto pra caralho de Foo Fighters. É difícil, né, se pensar numa banda de rock, não tem um pouco de influência deles, hiper influentes. Tem um disco que chama In Your Honor, que tem parte 1 e parte 2, uma mais acústica e uma roqueira. Cara, eu escutei esse disco para um caralho, assim, tipo, ele e o Wasting Light, lógico. Então, eu tenho um carinho muito grande por eles e fiquei muito chateado, muito triste. Fui ver uma banda que ele tem, que eu nem sabia que ele tinha, que são 3 letras, é uma sigla, assim. Eu tô com FHC na cabeça, mas não é isso. E tinha uma música chamada Feed the Cruel. E eu li essa letra e falei, caralho, mano. Já tava aí, sabe? Não sei se foi falado sobre isso, mas já tinha ali uma pulsão complexa, assim, sabe? De muita dor, muito sofrimento e um flerte, assim, sabe? Com a morte mesmo. E me fez pensar muito em, tipo, tá, onde que você
coloca a linha, né, entre entender aquilo como expressão artística, fazer uma intervenção como amigo, tipo, a família e os amigos veem uma letra dessa e fica, putz, mas esse foi um momento de catarse do cara, ele colocou para fora, isso é terapêutico para ele, aonde que entra realmente uma necessidade, tipo, um pouco mais, né, mas ao mesmo tempo o cara bem sucedido, 50 anos na cara, com todos os recursos para se cuidar, então o quanto que uma intervenção realmente cabe e desrespeita a liberdade dele como indivíduo, tá ligado? Então é muito complexo, fiquei pensando nessas coisas, assim, mas fiquei muito triste, cara. A gente nunca sabe, né, o que está passando realmente, assim, na mente das pessoas, e também é muito cedo para dizer o que realmente aconteceu, né? Sim. Não dá para supor qual foi a causa realmente, quais foram as motivações e tal. Mas foda, um ícone, né? Um ícone. E, ao mesmo tempo, assim, aquela coisa do legado ou da vida após a morte, assim, o cara tá entre nós, né, e vai continuar entre nós, assim. Sensações próximas disso e mais intensas que essa, porque eu era fã mesmo, era do Chester, né, do Linkin Park. Essa eu fiquei, tipo, abalado mesmo, assim. Foi meu primeiro ídolo que faleceu. Meus 2 primeiros ídolos, assim, ídolos contemporâneos mesmo, sabe, que eu cresci junto, foi o Chester Bennington e o Kobe Bryant. E é louco, porque, tipo, uma parte sua morre junto, tá ligado? Então, tipo, eu sinto muito pela família do Taylor, pelos fãs do Taylor, e pelo Foo Fighters, né? Pelo Dave Grohl perder mais um companheiro de banda de forma tão cruel, assim. Foda. E o que você achou da decisão do Lola de colocar o Emicida como uma atração substituta? E aí eu queria perguntar para você o que você colocaria se o Gustavo Bertoni fosse lá da organização do Lola. Que atitude você tomaria? Boa pergunta, eu não sei. Acho que a Emicida foi uma boa escolha. Eu gosto muito dele, eu acho. E ele fez uma bela homenagem, né, pro Taylor. Eu vi que teve uma homenagem no palco, o Eagle que o Talent tocou, né, mas eu não entendi. Eu tava numa cabana esse fim de semana, tava precisando dar um restart, assim, desintoxicar. Então não acompanhei tanto, mas... Cara, talvez eu não colocasse ninguém, eu acho que, sem julgar o que foi feito, mas eu acho que eu colocaria, tipo, músicas do Foo Fighters tocando no som do palco, para as pessoas ficarem escutando e, tipo, apreciando as memórias e o som. Acho que eu nem substituiria, eu acho que não tem muito essa de substituir. Eu deixaria um disco tocando, uma foto dele para a galera, tipo... Celebrar, perfeito. Melhor do que ficar em luto juntos ali, celebrar mesmo. Até porque tá no fã-clube em peso, agora? Né? Não, acho que encerrou. Acho que só é sobre a questão da turnê, né? Como que tá essa relação com os shows agora, expectativa? Estamos ansiosíssimos para voltar para os palcos, cara. Final do ano passado, a gente fez 3 shows em São Paulo. A gente tocou no Cine Joia lotado, foi maravilhoso, assim, cara. Foi de lavar a alma. Acho que a gente se sentiu mais maduro que nunca, assim, sabe? Tipo, e sedento também, né? Porque a gente ama fazer show, mas lógico que tudo feito em repetição, né? Cria um certo automatismo. Então, ter ficado tanto tempo sem fazer, nossa, a gente voltou com sangue nos olhos, assim. Um dos melhores shows que a gente já fez. E agora dá continuidade nisso. Eu fiz vocês no Lola, e foi muito foda, viu? Valeu, bicho. Valeu demais. Esse show foi muito legal. Que ano que foi? Legal. 2019. 2016? 19? O segundo foi em 2019, o primeiro foi em 2015. Tá. Eu acho que foi no segundo. Mas é isso. Ansioso para voltar para esse palco do Lola aí, que é um festival muito massa, muito legal. Eu só queria, na verdade, compartilhar uma experiência que eu tive com você e que você acabou meio que mudando a minha forma de pensar e de enxergar os artistas mesmo. Numa edição do Lola, provavelmente, acho que não foi a que vocês tocaram, você estava lá no meio da galera, e aí eu cheguei e pedi para tirar uma foto com você. E aí você tirou essa foto comigo e tal, mas aí você tava lá, tipo, você foi meio quietão, tá? Eu até tipo, falei assim, pô, acho que eu atrapalhei o rolê dele, sabe? Tipo, não queria ter atrapalhado, chegar lá, o cara tava curtindo o show, e eu falei assim, pô, você tira uma foto comigo? E aí esse negócio de fã, assim, aí foi nesse momento em que eu falei assim, cara, tipo, é foda, né? O cara também o cara tá aqui pra ver, o cara tá aqui como fã também, pra ver os artistas que ele gosta.
E aí ter que atender uma pessoa, um fã, no meio daquele momento que você está curtindo, e aí foi nesse momento que me deu essa virada de chave, sabe? De entender que o artista também é uma pessoa. Sim, sim. Faz parte, assim, 90% das vezes não tem problema nenhum com isso. Às vezes eu tenho um pequeno constrangimento de, tipo, se eu tô assistindo um show de amigos meus ou de uma banda menor, assim, aí eu tô na plateia querendo ver o show e os fãs vêm falar comigo. Aí eu sinto que eu tô roubando a atenção do show. Aí isso me deixa meio agoniado. Essa é a única situação que eu normalmente não gosto muito. Mas, em geral, pô, acho super legal, cara. Ainda mais festival que é mais aberto, assim, de abraçar as pessoas, ouvir delas, conhecê-las mesmo, assim. Mas tem muito isso que você falou, né? Que, tipo, artistas são pessoas também. E, às vezes, às vezes eu posso falar com 15 pessoas, eu tô num bom humor, eu tô ali no momento, isso aqui, mas aí um fã veio falar comigo, eu tô com pressa porque eu tenho que encontrar alguém ou tá atrasado para uma entrevista, sei lá. Aí nesse momento, às vezes, falo, eu não posso falar agora, né? Aí a pessoa vai ter outra percepção completamente diferente daquele momento que você estava super ali, tipo, disposto e tal. Então tem de tudo, mas é sempre bom esse contato, especialmente pós-pandemia agora, né, mano? Tipo, eu vou estar, tipo, vem cá, abraço. Tipo, poder estar perto das pessoas, vai ser bom demais. Cara, é isso. Muito obrigado por falar com a gente. Foi uma honra receber você aqui no Catupirai. E, Prazer, sei lá, chama o pessoal aí para conhecer mais a Scalene, ouvir, fica à vontade. É isso, galera. Obrigado a todo mundo que está escutando. Obrigado a vocês pelo espaço, pelo papo. Foi ótimo. Obrigado mesmo. Sucesso para vocês. E se você não conhece minha banda, chama Scalene. A gente está aí há uns 12, 13 anos já. A gente acabou de lançar um disco novo chamado Labirinto. E tá bem, bem especial. Eu convido vocês a escutarem. Tem bastante coisa visual bonita no YouTube sendo lançada também. E é isso. Um beijo para todo mundo. Fiquem bem. Nos vemos pelos shows aí. Scalene está prestes a lançar mais datas de shows. A gente postou os lançamentos em São Paulo. Nós estamos fechando Maringá, Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Enfim, Minas Gerais é ótimo. Belo Horizonte. Vamos postar todas essas datas aí. Beleza? Legal, valeu, viu? Para fechar o programa? Vamos de... Aliás, enquanto você pensa, só falar, a gente sempre fala de vocês aqui no Catupirai, viu? Vai de Tantra, vai de Tantra. Essa é a minha amiga Amanda. Oi, gente, vai de Tantra, é minha favorita. Gente, ligaram a luz. Então vamos homenagear ela e ir de Tantra, então. É isso, Beijo, Gustavo, obrigado, valeu. Tchau. Beijo, Gustavo, valeu, viu? Valeu, Pamela. Beijo, tchau. Beijo. Você ouviu Catupirai, com Felipe Telles e Pamela Espíndola. De volta na próxima semana.